Eu disse de manhã que nós estamos trabalhando com temáticas durante os meses do ano. E esse mês de junho que começa hoje, nós vamos falar sobre servir a Deus. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Neemias, capítulo 1. E quero estabelecer com você aqui que há uma diferença. Há uma diferença entre uma pessoa que crê em Deus e uma pessoa que serve a Deus. Sim ou não, gente? Será que é tudo a mesma coisa? Eu vou repetir, existe uma diferença de uma pessoa que crê em Deus e uma pessoa que serve a Deus. A pessoa que crê em Deus, ela é tão piedosa quanto aquela que serve a Deus. A pessoa que crê em Deus, ela também se quebranta, ela reconheceu os pecados da sua vida, ela frequenta a presença do Senhor, ela busca o Senhor em oração, ela adora a Deus, ela louva, ela conhece a Escritura. Mas eu quero dizer uma coisa a você, olhe para cá. Deus não está pedindo de você apenas que você seja um crente, mas Ele gostaria que você fosse servo. Nós vamos estar trabalhando isso durante todo o mês de junho, em todas as instâncias da igreja, em todas as áreas, nos nossos ministérios. A importância de você que está aqui neste culto essa noite, entender que você, e que Deus espera de você, a postura de servo. E para isso, a revelação do capítulo 4 da carta aos Efésios e de outros textos do Novo Testamento, quando a Bíblia declara que nós recebemos do Senhor dons espirituais, se você se converteu, se você é uma pessoa cristã, convertida, batizada no Espírito Santo, você recebeu pelo menos um dom espiritual. E alguns recebem outros, mais de um. Jesus, ensinando sobre isso no Novo Testamento, ele diz uma coisa interessante. Por que Ele vai dar dois se você não usa um? Por que você vai receber três se não é fiel no pouco que recebeu? Aquele que é fiel, o Senhor multiplica, porque foi multiplicada a confiança. Você tem talentos, os talentos são naturais, Deus te deu. Os talentos também têm os homens do mundo. Ninguém pode negar os talentos de tantas pessoas da sociedade que não conhecem a Deus. Pessoas naturais têm talentos, mas dons espirituais, só aqueles que tiveram uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui na congregação, muito honesta, e você que está em casa pode respondê-la, interagir com o chat da igreja. Quem está aqui que já recebeu, por consciência bíblica e de revelação, já recebeu o Espírito Santo na sua vida? Levante a sua mão. Mas levanta com força. Todos vocês, podem baixar a mão, por favor. Todos vocês que receberam o Espírito Santo têm pelo menos um dom. E para que Deus te dá dons? Para edificar o corpo e para proclamar a glória de Deus. São esses dois motivos. Como eu disse hoje pela manhã, o Senhor capacita os seus servos para servi-lo. Nós fomos capacitados para servir e não para sermos vistos. Quem serve a Deus na igreja ou em qualquer lugar, no seu trabalho, na sua empresa, porque você não serve a Deus só na igreja.
Você serve a Deus lá onde Deus te colocou profissionalmente, lá onde você mora, lá onde você trabalha, lá na organização que você pratica um esporte, em todo lugar você serve a Deus. E em todo lugar você manifesta a glória do seu nome. E que Deus possa te usar essa semana poderosamente. Que Deus possa te usar poderosamente. Por onde você for, que você exale o bom perfume do nosso Senhor Jesus. Você tem dons. Isso serve para duas coisas, eu vou repeti-las: a edificação do corpo da igreja e a proclamação da glória de Deus. Repete comigo, você, meu irmão, minha irmã, para que serve? A edificação do corpo. E segundo, a proclamação da glória de Deus. Capítulo 1 de Neemias, não esqueci não. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, eu sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta, vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos, às leis que deste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje esse teu servo seja bem-sucedido e concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Neemias era crente. Neemias foi um dos que foram levados em cativeiro. 400 anos antes de Cristo, como havia sido profetizado, os babilônicos invadiram Jerusalém, destruíram a cidade, derrubaram os muros da cidade, queimaram as portas da cidade, mataram as pessoas, e alguns eles levaram cativos para a Babilônia. E como era profetizado, 70 anos eles passariam naquela terra. E aquele homem,
aquele menino, ou aquele rapaz chamado Neemias, foi levado com um monte de gente. Gente importante, gente de Deus, gente séria. Eu quero que você pense agora na situação desse homem, esse que está preso aqui, chamado Neemias, um dos livros mais lindos do Velho Testamento. Esse homem perdeu tudo. Esse homem perdeu a sua casa. Esse homem perdeu a sua cultura, o seu povo. Esse homem perdeu os seus amigos. Esse homem foi levado cativo, escravo, às terras da Babilônia. A Babilônia, se você pegar um mapa, mude, é o território iraquiano nos dias de hoje. Ele foi levado de Jerusalém até o Iraque. E ele deixou tudo para trás. Ele deixa a sua casa, a sua família, o seu povo, a sua cultura. Ele deixa tudo. É esse homem que está preso na cidadela de Suzã, numa fortaleza. Mas acontece algo tremendo, irmãos. Porque esse homem, e olhe para mim, guarde uma coisa no seu coração: na vida a gente pode perder tudo, só não pode perder a fé. Você crê nisso? Você pode perder tudo na sua vida. Você pode perder dinheiro, propriedades, você pode perder qualquer coisa, você não pode perder a sua fé. Se você sentir, meu irmão, minha irmã, que a tua fé está sendo ameaçada, vai para o joelho, clama ao Senhor, e Ele vai restaurar, restabelecer, reedificar, abençoar de novo a tua vida e a tua fé, porque o Senhor te ama. E foi a única coisa que esse homem não perdeu. Esse homem perdeu tudo. Não tinha ninguém com ele. E foi feito como naquela época, uma seleção para onde os escravos deveriam ir. Alguns escravos trazidos de Jerusalém, na Babilônia, iam para o campo para trabalhos forçados. Outros escravos trabalhavam na cidade, na Babilônia. Trabalhavam em toda a empreitada do trabalho que havia no governo da Babilônia. Mas alguns, e a Bíblia não conta como foi isso, alguns foram selecionados para trabalhar no palácio do rei, e foi isso que aconteceu com este homem chamado Neemias. Este homem que perdera tudo, este homem que sai da cidade de Jerusalém e vai para as terras da Babilônia, ele é escolhido para dentro e trabalhar como escravo dentro do palácio do rei. Só que ele não vai trabalhar em qualquer lugar do palácio. Ele recebe um prêmio. Por que um prêmio? Porque, gente, ele vai trabalhar na copa. Ele vai trabalhar na cozinha. Eu não sei se temos cozinheiros aqui essa noite. Eu sei que há muitas mulheres e homens que gostam de cozinhar. Bem, quem gosta de cozinhar aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem gosta de cozinhar? Levanta. Ih, gente do céu. Eu vou dar meu endereço para vocês. Tem muita gente aqui. A gente pode fazer um revezamento. Não é não, Berto? Faz um revezamento nutricional. Quanta gente gosta de cozinhar. Cozinhar é muito bom. Tem um livro muito interessante sobre a comida, que foi escrito pelo Rubem Alves, um teólogo mais antigo, que ele faz uma correlação entre a comida e o amor. Sabe o que ele diz? Leia o livro, é muito bom. Neemias vai para o palácio e é colocado como copeiro. Qual é o privilégio? Comer do bom e do melhor, tomar o vinho do rei. E qual é o prejuízo? Havia a seguinte ordem real na Babilônia: o copeiro prova tudo que o rei for comer, até o bombom que ele for receber. Se estiver envenenado, e se alguém tiver que morrer, morre o copeiro. A função de Neemias é muito delicada.
Ele era responsável em provar toda a comida e beber toda a bebida que o rei fosse ingerir, porque se houvesse envenenamento, morria o copeiro e não morria o rei. Ele está trabalhando, ele é um crente, eu disse isso desde o início, ele é uma pessoa de Deus, ele sabe orar, ele foi criado nos caminhos do Senhor, seus pais o ensinaram, ele estava lá, mas ele não perde a sua fé. Mas um dia, Neemias toma uma decisão de deixar de ser apenas um crente e se torna um servo. E essa decisão mudou a sua vida. Eu queria que você agora, meu irmão, minha irmã, pensasse na sua vida, na sua história. Você tem sido usado por Deus em qual área? Quais foram os dons e os talentos que o Senhor te entregou? Quais são suas competências? Tem tanta gente aqui que eu sei que é competente em várias áreas, até como um cozinheiro. E deixa eu dizer uma coisa para você: em qualquer lugar onde o servo do Senhor está, ele pode ser uma bênção. Qualquer lugar. E a Bíblia nos ensina que tudo que fazemos nessa vida, façamos o melhor. Se você é motorista, dirija da melhor maneira. Se você é cozinheiro, cozinhe da melhor maneira. Se você é empresário, organize a sua empresa, o seu negócio da melhor maneira. Se você é um profissional, faça da sua profissão um lugar sério, com qualidade. Um crente, tudo que ele faz tem que ter qualidade. E a qualidade do nosso trabalho toca o coração do ímpio. Quando nós estamos aqui promovendo mais um congresso de liderança, mais um summit, nós queremos estar aperfeiçoando a nossa liderança, a nossa influência. Irmãos, não esperem de nenhuma outra organização da terra, da política, da empresa, não esperem que essas organizações vão fazer com que o ser humano seja transformado. A única coisa que transforma o ser humano é Jesus Cristo. É aquilo que você tem. Mas eu quero agora apontar para você, para ficar bem didático para o seu coração, alguns movimentos em que transformaram Neemias de um crente fiel em um servo de Deus. O primeiro, anote, ele fez perguntas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não quer se envolver com alguma coisa, não faça pergunta. Você sabe qual é uma das perguntas mais complicadas da vida e que nós tratamos com muita leviandade? É quando eu chego para alguém e diz assim, e digo assim: você vai bem? Quando eu pergunto se alguém vai bem, eu estou me comprometendo com ela, com esta pessoa. Se ela responde que sim, ou se ela responde que não, eu estou me envolvendo. E quando Neemias estava muito bem, ele era um escravo privilegiado, ele estava na copa do palácio, ele provava tudo o que era de bom, ele comia e bebia do que era melhor. Chega de Jerusalém outro prisioneiro chamado Anani, que era um irmão de sangue. E ele sabe da notícia que seu irmão chega, ele manda chamá-lo. Quando Anani entra na sala da copa, Neemias não devia ter feito aquilo se não queria servir. Ele começa a fazer perguntas incômodas. E ele diz assim: como vai Jerusalém? Como vai a nossa cidade, meu irmão? Como é que está o nosso povo? Como é que está a nossa gente? Pronto. Neemias começou a se envolver. Neemias começou a envolver seu coração. Ele agora se compromete fazendo perguntas. E Anani olha para ele e diz assim: ah, meu irmão, o nosso povo, a nossa cidade está em grande miséria e opróbrio. Muitos foram levados cativos, muitos foram mortos, outros são prisioneiros. E a nossa cidade, Neemias, a nossa cidade teve todos os muros destruídos. Os muros, meus irmãos, os muros de uma cidade significavam a sua fortaleza. Uma cidade sem muros, naquela época, era uma cidade insegura.
E Hanani disse mais: Neemias, as portas, os portais da cidade foram queimados. Era uma maneira da Babilônia humilhar Jerusalém, porque as portas de uma cidade antiga, cercada por grandes muralhas, eram a honra daquela cidade. Cada cidade queria construir a porta mais linda, mais apreciável, mais firme, mais segura. E agora a notícia do seu irmão: as portas de Jerusalém foram todas queimadas, os muros jogados no chão, a cidade não tem segurança, a honra foi destruída. Neemias, o nosso povo está em miséria. Vem agora, gente, o segundo movimento de quem quer servir. O primeiro é fazer perguntas. O segundo, quando Neemias ouviu o relato de Hanani, a Bíblia diz que ele começou a chorar. O segundo movimento de uma pessoa que quer servir a Deus, com sua competência, com seu talento, com seu dom, é que ela começa a envolver o coração. E ele chora na presença de Deus, de Hanani. Olhe para a sua Bíblia e você vai ver que ao receber a notícia do seu irmão, Neemias chorou. O movimento afetivo, o movimento de amor por Jerusalém. Eu imagino que aquela época, vem comigo. Neemias deve ter se lembrado da sua infância, da sua história, das portas de Jerusalém por onde ele corria, entrava e saía, da sua família que morava dentro dos muros da cidade, de uma cidade segura, debaixo da bênção de Deus. Assim era Jerusalém. E agora ele escuta a notícia que a cidade está destruída, ele começa a chorar. O envolvimento afetivo. Gente, irmãos, minhas irmãs, ninguém serve a Deus se não envolver o seu coração em amor por aquele a quem será servido. Qualquer pessoa que fizer a obra de Deus, que for servir a Deus, seja onde for, você tem que fazer isso por um sentimento de amor. Não é porque você quer ser visto pelos homens, não é porque você espera receber alguma coisa, não. Mas aquele que serve ao Senhor precisa ter amor no seu coração, precisa ter um movimento de envolver a sua vida com aquele que será servido. Como nós falávamos hoje pela manhã, da postura do tal do bom samaritano, em que eu disse que a expressão era que havia no coração dele uma marca nas entranhas de amor por aquele que ele ajudou, aquele homem caído, quase morto na beira do caminho. Se você quer servir a Deus, tem que ter amor no coração. Você não pode entrar em qualquer área de serviço de Deus, em qualquer lugar e dizer: Senhor, estou doido para esse ano acabar, para entregar isso aqui. Não se entrega. Igreja não tem departamento, quem tem departamento é empresa. Igreja tem ministério, e ministério não se encerra, ministério é contínuo, até o dia que o Senhor te levar desse mundo. Então não murmure, não chegue no final do ano dizendo: estou cansado. Não, nós estamos servindo a Deus porque o amamos, porque o admiramos, porque Ele fez por nós, porque Ele morreu por nós. É por isso que nós servimos a Deus. Não é para você ser visto por alguém, não é para você receber alguma coisa de glória, porque a glória é de Deus e Ele não divide sua glória com ninguém. A glória é dEle. Sirva por amor, ame o lugar onde você está servindo. Eu conheço pessoas nesta igreja, gente,
que trabalham em condições absolutamente difíceis, que talvez eu não trabalharia, mas elas têm tanta consciência e dizem: pastor, ali naquele lugar, Deus me colocou, aquele lugar é difícil, mas eu ali quero honrar, glorificar e servir ao nome do meu Deus, e elas têm sido uma bênção. Uma bênção. Neemias faz as perguntas. Segundo, Neemias envolve o seu coração e chora, mas há uma terceira coisa que ele faz. Ele começa a orar. E todo o capítulo de Neemias, capítulo 1, todo o capítulo 1, talvez o que mais tome parte no capítulo é a oração que ele faz. Olha para a sua Bíblia. A oração de Neemias, ele dá uma aula do que é oração. Você quer aprender sobre oração? Leia a oração de Neemias. Depois você faça uma comparação com o ensinamento de Jesus sobre oração. Neemias começa dizendo e glorificando o nome de Deus. Jesus ensinou assim: olha, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A oração que Jesus ensinou começa glorificando. A oração de Neemias começa glorificando: tu és um Deus altíssimo, tu és um Deus maravilhoso, tu és o Criador, tu és o sustentador de todas as coisas. Neemias começa reconhecendo o Deus a quem ele adora. Quando você orar, que você fale a você mesmo, ao seu coração e ao mundo espiritual: Senhor, eu estou falando contigo, Rei do universo, Criador e sustentador de todas as coisas, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é contigo que eu estou falando. Identifica a tua oração. Você não está orando a um demiurgo, você não está orando a um Deus qualquer da Babilônia, você não está orando a uma pessoa, você não está adorando a uma entidade. Deus não é uma entidade espiritual, Deus não é uma força, Deus é o Senhor, e dele emanam todas as coisas. Aleluia! Ele é Senhor. Ele não é demiurgo, ele não é força. Tem hoje uma leitura horrível nas universidades, nas bancadas acadêmicas, de que há uma força. É da mãe natureza. É bonito isso. A mãe natureza tem dono, a mãe natureza tem pai, a mãe natureza tem ordem. A mãe natureza foi produzida pelas entranhas de Jesus. Ele era antes de todas as coisas. Quando Neemias começa a orar, ele começa a dizer quem era esse Deus. Isso é tremendo. Quando você começar a orar na sua casa, seja pelo que for, comece agradecendo esse Deus grande e temível, o Senhor Criador dos céus e da terra. Mas tem uma outra coisa na oração. Ele conta para Deus o que Deus já sabia. Está aí, ele conta. Aí você vai dizer: mas pastor, eu já ouvi tanta gente falar isso em gabinete, mas pastor, eu preciso contar o que Deus já sabe. Precisa, porque Deus gosta de conversa. Deus gosta de conversa, e Ele está esperando você interagir com Ele. Não é porque Ele não sabe, é porque Ele quer ver e quer mostrar para você o seu nível de entendimento sobre o que está acontecendo. Você não vai dar informação para Deus. Deus precisa ser informado sobre a sua vida. Deus não precisa ser informado sobre o seu problema. Mas quando você fala, quando nós falamos, como num processo terapêutico, eu começo a descobrir o que eu penso sobre aquilo que eu estou falando. Que coisa interessante. Então ele diz assim: fala, meu filho, fala. E quando você começa a falar, você começa a entender, e dialogar com ele é muito gostoso, é maravilhoso. E Neemias começou a contar, e começou a falar, e ele disse assim: eu reconheço que nós pecamos. Não foi Israel que pecou, fui eu. A gente gosta muito de colocar a culpa dos fracassos no nome de alguém ou em cima de alguém. Vamos começar a aprender a orar e dizer a Ele: eu e a casa de meu pai pecamos. Nós pecamos. Ele confessa o seu pecado naquela oração.
Ele diz a Deus tudo o que estava acontecendo, e no final da oração, Neemias faz uma colocação como se confrontasse com Deus a sua própria palavra. Ele disse assim: Senhor, tu dissestes. Olha que lindo. Você já orou assim? Senhor, tu dissestes que se nós fôssemos fiéis, o Senhor nos ajuntaria. Senhor, se nós fôssemos infiéis, o Senhor nos espalharia. O Senhor espalhou Israel e deixou Jerusalém ser machucada por causa da nossa infidelidade e do nosso pecado. Mas agora, Senhor, há um monte de gente séria clamando e clamando para que o Senhor restaure a sorte de Jerusalém. Senhor, ouve o meu clamor, atende a oração que teu servo está fazendo agora. Comece a orar, comece a pedir a Deus, para que Deus use você naquele lugar. Eu não sei qual é. Aquele homem que era crente passou por um movimento de servo. Ele começa fazendo perguntas, em segundo ele chora, em terceiro ele ora. Ele faz perguntas, ele chora e ele ora. Ele coloca diante de Deus a sua vida. Ele coloca diante de Deus a sua angústia. Mas ele fala uma coisa no final da oração, olha para a Bíblia, muito esquisita, muito estranha. Ele termina a oração e diz assim: Senhor, que eu ache graça diante deste homem. O que ele está falando? Quem é este homem? Havia agora, por causa da oração, por causa da submissão de Neemias, por causa do sentimento de amor por Jerusalém, Deus foi trabalhando nele e colocando um plano no coração dele. Tanto é que no capítulo 4 do livro de Neemias, a Bíblia declara que Neemias tinha um projeto que Deus mesmo havia posto no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Você que quer ser bênção, seja na sua casa, no seu condomínio, no seu trabalho, começa a orar, e Deus vai colocar na tua mente, na tua vida, um plano, um projeto, para você ganhar essas pessoas para Jesus, através do teu serviço, do teu envolvimento. Que nós não podemos ficar assistindo as pessoas morrerem, vindo domingo para a igreja, participando de um culto confortável, e amanhã você vai chegar num escritório que tem um monte de gente precisando de Deus. Há muito tempo atrás, eu me lembro, já contei isso para a velha igreja, os mais antigos. Eu fui a uma igreja em Vitória, e lá em Vitória tem um pastor muito amigo dessa igreja, chama-se Evaldo Carlos, pastor da Igreja Batista de Praia da Costa. Quem for à Praia da Costa, vá à igreja lá em Vila Velha, porque ele é um cara muito bom, já veio aqui algumas vezes. Ele disse assim: ô Wander, você já percebeu que tem crente que não se envolve? Falei, já percebi. É tudo gato. Falei, gato? É, crente gato. Falei, por favor, me exponha a sua tese. Ele disse: esse negócio de crente gato eu construí lá na igreja de papai. O pai dele é uma família de pastores. O pai dele era pastor, os irmãos são todos pastores. E ele disse que ele gostava, filho de pastor tem isso. Eu vi o meu uma vez batizando as pessoas com poucos anos de idade. Batizava na sala mesmo, sem água. Vem aqui que eu vou te batizar. Ele disse que ficava olhando o pai dele, um dia ele brincou de igreja no fundo da casa. Isso é normal. Filho de pastor vai brincar de igreja.
E tinha ele, o irmão mais novo, que ficava sentado. Ele disse assim: aqui é a congregação, eu sou o pastor. Havia uma mesa e ali estava o irmão, que era a igreja, a congregação, mas não tinha visitante. Ele foi e pegou o gato da casa, pegou o gato, colocou o gato no colo, e aí o irmão dele com o gatinho, e ele pregando o evangelho tal, e daqui a pouco vem a hora do apelo. Olha só, na hora do apelo, ele pergunta com o pastor: você quer aceitar Jesus como Salvador? Falava com o visitante, que era o gato, que só tinha um gato, não tinha ninguém. O irmão dele estrategicamente apertava a barriga do gato, o gato pulava na frente. Ele disse: graças a Deus uma alma se salva. O gato da família agora é crente, vai para a escola bíblica, para o bem-vindo à família. Chega na profissão de fé. Na profissão de fé, antigamente, quem é mais antigo sabe que tinha um negócio que acontecia, um interrogatório. O negócio era mortal. Eles pegaram o gato e levaram o gato para a profissão de fé. E o pastor fez a pergunta: o irmão fuma, bebe? O irmãozinho dele que segurava o gato soprou o ouvido do gato. Quando ele soprou, o gato fez assim. Ele disse: graças a Deus. O gato dizendo: não, está liberto do vício. Irmãos, esse gato nunca se tornou batista, porque não aceitou o batismo de imersão. Eles tentavam mergulhar o gato. O gato é presbiteriano até hoje, graças a Deus. Entendeu, Wander, o que é crente gato? Eu falei: entendi. É o cara que só anda apertado na barriga, que para ir lá na frente tem que ser apertado. Você pergunta, ele responde, mas não tem vida. Não é aquela pessoa viva, com vontade, cheia de amor, querendo servir a Deus. Que hoje à noite, nessa palavra e com base no texto de Neemias, o Espírito Santo encha a tua vida de amor e de vontade de servir ao Senhor. Chore por aquelas pessoas a quem você vai servir, faça perguntas, se envolva, ore por elas. E agora eu vou terminar. Eu vou terminar com um momento, quando Neemias disse a Deus: Senhor, que eu ache graça diante desse homem. Está no fim do texto. Quem era o homem? O homem está no capítulo 2. Ele está se referindo ao rei Artaxerxes. Vejam como a Bíblia é maravilhosa. Ele, como copeiro, se tornara um homem de confiança. Copeiro tem que ser de confiança. Afinal de contas, se viesse envenenamento, o copeiro defendia o rei. Neemias estava na cozinha da copa, triste, abatido, por toda a notícia que Hanani havia transmitido. Segundo aqueles que estudam a Bíblia, na cronologia, já haviam passado 3 meses, desde o tempo que Hanani chegou até o momento em que ele se encontra agora no capítulo 2, na copa, entristecido. Artaxerxes chega para ele e diz assim: por que você está abatido e triste? Eu nunca vi teu semblante assim. O rei já o conhecia. Ele disse: ah, meu rei, e não era baiano, ah, meu rei, ah, meu rei, como pode teu servo estar feliz, se os muros da cidade foram derrubados, se as portas de Jerusalém estão queimadas, a honra de nossa cidade, muitos foram mortos, e alguns que lá estão vivos, estão em grande miséria, sendo desprezados. Quando Deus trabalha no teu coração, quando Deus trabalha uma ponta, Deus já trabalhou a outra. Você crê nisso? Quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um plano, Ele não trabalha numa ponta só. Ele já estava ouvindo a oração de Neemias, ele sabia o que Neemias queria, ele sabia qual era o projeto. Então Deus começa a atuar no coração do rei Artaxerxes, da Babilônia. O rei olha para ele, vejam que maravilha, irmãos, vejam a bênção.
o rei olha para ele e pergunta ao escravo, ao servo: o que queres que eu te faça? Como um rei da poderosa Babilônia pergunta a um empregado escravo da cozinha: o que queres que eu te faça? Neemias então, vendo que Deus estava abrindo a porta para que ele pudesse servir, disse: rei, se achares agrado do teu servo, me dê uma carta com um brasão real, para que eu vá até Jerusalém, e vá passando por dentro das províncias, e com a tua carta de autoridade máxima, porque a Babilônia havia dominado aquela região, eu mostrarei aqui a tua assinatura, e chegarei mais rápido na cidade. O rei prontamente fez a carta e entregou. Quando a coisa está boa, você dá o segundo passo. Aí o rei disse assim: não só isso, eu vou te dar oficiais para que possam ir com você, protegê-lo em todo o caminho que você trilhar, Neemias. Olha o que Deus faz. E agora eu me lembro do apóstolo Paulo, que diz assim: o Senhor é capaz de fazer abundantemente mais, além daquilo que eu peço, que você pede, que nós pedimos ou pensamos. Deus faz mais. O rei deu a ele as cartas para passar pelas províncias. O rei deu agora soldados e pessoas para ajudar na construção. E o rei ainda fez assim: tu vai levar material, Neemias. Eu vou mandar uma comitiva levando material com você, para que quando chegares em Jerusalém, você reconstrua a cidade. Irmãos, não foi fácil, porque a obra de Deus não é fácil. Para fazer aquele muro, para começar, ele começou pelo muro, teve muita barreira. Você que quer fazer a obra de Deus, quer servir a Deus, não é fácil não. Pessoas nos perseguem, pessoas se levantam contra nós. O maligno, às vezes usa pessoas do teu time. É muito difícil. Se levantaram Sambalate, Tobias, está tudo na Bíblia. Ameaças do inferno. E eles diziam para intimidar Neemias: se ele pensa que vai construir alguma coisa, nós o destruiremos e vamos jogar um muro no chão de novo. Mas a coisa mais maravilhosa é quando a gente permanece, guarda essa palavra, permanece no propósito que Deus colocou no teu coração, na tua vida, permanece, que nada e ninguém possam abalar, permanece. Não entra nessa história de que alguém fez alguma coisa na igreja e eu vou abandonar a Deus. Não, permanece. Permanece sendo fiel, permanece amando o Senhor. O mundo pode desabar, mas a única coisa que você não pode perder, foi a única coisa que Neemias não perdeu: a sua fé. Não desanima. E Jesus disse, está lá em João 15, aquele que permanece em mim, esse vai dar fruto. Permanece. Acaba com esse negócio de você ficar entrando e saindo. Acaba com essa história de ser crente uma vez por mês no dia da ceia. Acaba com essa história de vir um pouquinho e se decepciona com alguma coisa. Não entra na igreja procurando defeito. Se você entrar aqui no recreio procurando defeito, não perde seu tempo não. Fala comigo que eu te digo todos. Aqui tem um monte de gente imperfeita, a começar por mim. Porque o inimigo distrai você e você começa a olhar o que está errado. Não olhe o que está errado. Faça o que Deus mandou você fazer. Sirva a Deus, ame a Deus, honre a Deus. Deus foi abrindo as portas para Neemias voltar para Jerusalém. E deixa eu terminar com a notícia.
A Bíblia diz que em 52 dias, vejam bem, gente, numa época em que a engenharia civil não era tão desenvolvida, não tinha essas máquinas poderosas, em 52 dias o muro de Jerusalém estava pronto pela sua metade, louvado seja o Senhor. E Neemias declara, porque o coração das pessoas se inclinava, está na Bíblia, a trabalhar. Quando o coração de uma pessoa se inclina a servir a Deus, a honrar a Deus, ela não se preocupa com a vida de ninguém, ela não se preocupa se alguém está lhe atacando, ela apenas se preocupa em fazer a obra de Deus e o que Deus mandou. Em 52 dias, o muro de Jerusalém estava pronto até a sua metade. Neemias não é mais agora um crente comum que chegou na Babilônia, ele agora é um servo, ele agora ora, ele agora clama, ele agora faz perguntas, ele agora intercede pelo seu superior e ele recebe de Deus. Ele recebe competências. Pastor, eu não sei como é que eu vou alcançar aquela pessoa no meu trabalho, eu não tenho estratégia para ganhar o meu vizinho, aquele executivo ou aquela empregada. Ele te dá competências, recorre a Ele, e pede a Ele, Criador dos céus e da terra, que possa te dar unção, estratégia, para você chegar no coração do seu filho, da sua filha, para que você possa chegar no coração da sua esposa, do seu marido, para que você possa levantar os muros da sua casa, que podem ter sido derrubados. Tem portas aqui, e eu não estou fazendo qualquer profecia, e nem recebendo revelação, mas tem portas aqui que estão queimadas pelo fogo. A honra da casa foi para o chão. Mas olha para mim e saiba que não há nada nessa vida que Deus não restaure. Não há muro que Ele não levante, não há porta que Ele não conserte. Só depende de um joelho dobrado, dizendo a Ele: ó Deus grande e temível, que ouves a oração, inclina os teus ouvidos à oração desse teu servo. Reclina a sua fronte diante de Deus. Eu queria que você começasse a orar e dizer: Senhor, eu não quero ser apenas crente, eu quero aprender a servir. Ore a Deus. Eu quero ser bênção, Senhor, eu quero ser um vaso, eu quero ser instrumento. Senhor, tem misericórdia. Os muros da cidade estão destruídos, as portas queimadas pelo fogo, desonra, maldade, violência. Senhor, tem misericórdia. Eu quero ser um instrumento na tua presença. Você que está em casa ou aqui, você que vem todo domingo ao culto, você que está sempre aqui na igreja, ou então em qualquer lugar, talvez esteja nos visitando, diz para Ele que você quer ser mais do que um crente, você quer ser servo, você quer vestir a roupa da servidão diante de Deus, e ver a glória do Senhor restaurar os muros da tua cidade, da tua casa. Vamos ficar em pé. Continue em oração. Continue em oração, porque você vai responder uma pergunta diante de Deus. Continue em oração, não olha para mim não, abaixa a sua cabeça.
Feche os seus olhos. Você pode orar de olho aberto, mas feche os seus olhos e responde. Você quer colocar a tua vida, se tornar um servo, fazer diferença na cidade de portas queimadas, de muros derrubados. Você que está de olhos fechados, orando, que o Espírito Santo falou contigo essa noite, você quer, levanta a sua mão, porque eu vou orar pela tua vida. Se o Espírito de Deus falou contigo, graças a Deus, 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 graças a Deus. Você quer se levantar como servo do Senhor, como alguém que faz diferença, que não é apenas um crente, mas é um servo, a quem Deus vai usar para levantar os muros e restaurar as portas. Eu vou pedir nessa hora que, enquanto nós estivermos cantando, que você que levantou a sua mão, o seu braço, você vem aqui junto à mesa memorial. Nós vamos levantar um clamor pela sua vida, para que você seja um instrumento vivo do Senhor. Sai do seu lugar agora. Você que levantou a sua mão, vem até aqui, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus, enquanto todos que Deus tocou, que levantou sua mão nessa noite, Deus sabe quem foi, você possa colocar-se diante dele.